Boa noite, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre todos os seus, tá certo? Eu tô chegando devagarinho, vim completar aqui o nosso estudo, né? Hoje eu vou falar do primeiro capítulo já foi ontem, né? Eu vou falar do segundo capítulo do livro de 1 Pedro, onde Pedro então escreve a sua epístola, a sua carta para um povo, né? Um povo estrangeiro. E aí ele fala sobre a presciência, né? Sobre o conhecimento para o futuro, do futuro, né? Ele vem falando sobre isso. E aqui neste capítulo de número 2, nós vamos falar mais sobre a parte espiritual. Precisamos falar mais sobre isso, sobre a parte espiritual de cada um de nós, tá certo? Então vamos falar sobre essa liberdade, sobre a submissão, né, também referente a isso, aos sentimentos, vários tipos de sentimentos que nós carregamos, né? Existem os sentimentos bons, né, positivos, e aqueles sentimentos que são sentimentos malignos que devemos excluir, jogar fora, jogar para a lixeira, não permitir que ele permaneça nos nossos pensamentos nem no nosso coração, tá certo? Diante disso, Pedro então escreve sobre várias coisas, né, sobre vícios que as pessoas tinham na época, né, vícios próprios de cada um, né, e que era preciso eles se regenerarem, né, mudarem a história, ter uma mudança, né, era necessário haver uma mudança em todos os sentidos na vida daquele povo. E assim como ele falava para aquele povo, serve para a gente também, né? Eu creio que serve. A gente tem que botar a mão na consciência e refletir quanto a todos os assuntos, né? Todos os aspectos que abrangem a nossa vida, né? Nossa vida atual, tá certo? Então, eu vou ler para vocês aqui o capítulo, venho com a explicação que está na própria Bíblia e também vou falando, assim, alguma coisa do meu conhecimento, tá? Não sou expert no assunto, mas eu trago aqui aquilo que Deus coloca no meu coração. Espero que você entenda e que você guarde no seu coração coisas boas, honestas e coisas que vai te levar a um crescimento, tá certo? Que o Senhor Jesus possa te abençoar bastante, te dando uma consciência pura e verdadeira, né? Que precisamos sempre pedir a sabedoria do alto, né? A sabedoria de Deus, tá certo? Para que Ele venha nos libertar de coisas malignas, de pensamentos ruins, de pessoas falsas, de invejosos e tudo mais, né? E para isso nós precisamos estar perseverante na fé. A fé é que vai nos levar por um caminho espiritual melhor. E a gente só adquire isso em prol da nossa obediência. Precisamos obedecer e ser verdadeiros para com Deus, tá certo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Bom, então vamos lá. Eu sou Elizabeth Guilhermino, para vocês que estão chegando, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa sala tão abençoada, que é a sala daqui da minha residência. É aqui que eu faço todas as minhas coisas, eu estudo a palavra, eu louvo o Senhor, eu recebo as pessoas. É aqui nessa sala abençoada, que é a sala da minha casa. A minha casa em si é uma benção, toda ela é uma benção. E todos aqueles que se achegam aqui, junto a mim, são todos abençoados, porque eu transbordo do amor de Deus para todos. E aí todos levam a bênção juntinho comigo, carregam a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito preciosa para todos nós, né? A bênção de Deus, a sabedoria que vem do alto, tudo quanto Ele faz para a gente, só de nos dar o livramento, né?
de nos fazer pessoas conscientes, pessoas incríveis, que somos pessoas incríveis, né? Cada um de nós somos capazes. Então, somos capazes de conhecimento, somos capazes de muitas coisas. Mas para isso, precisamos adquirir o bom caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo pessoas idôneas, justas, né? Pessoas verdadeiras, assim como é o nosso Pai, né? O nosso Pai que está no céu, o juiz sobre todos os juízes, o médico sobre todos os médicos, né? Ele está acima de todos nós, para nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, né? Para que a gente haja um crescimento nas nossas vidas. E não só crescimento de coisas materiais, mas principalmente crescimento espiritual. O Senhor Jesus mostra como nós devemos edificar nossa vida para que a gente venha crescer espiritualmente. Não podemos de forma alguma negligenciar nesse fato de que nossa vida espiritual tem que estar alicerçada, tá certo? Então vamos lá? Eu sou Elizabeth, assina aí no sininho, né? Aperta no sininho, se inscreve no canal primeiro, né? Tá a palavrinha inscrever, aperta no sininho e também aperta nessa mãozinha que eu digo que é a mãozinha, essa mãozinha é a mãozinha do Papo Firme, onde aqui eu trago coisas edificantes, a palavra de Deus que é firmeza nas nossas vidas, tá certo? Aqui eu tenho um papo firme com vocês, tá certo? Vamos lá então, aqui no capítulo no versículo de número 1, capítulo 2 de 1 Pedro, fala que, diz assim, ó, deixando pois toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Nossa, já prestou atenção aqui? Começamos bem, né? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, o Senhor é bom, não é mesmo? E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Somos eleitos por Deus. Todos nós somos eleitos por Deus. Aí diz mais assim, vós também, quer dizer, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Crê em quem? Na pedra preciosa? O Senhor Jesus, não é mesmo? E aí diz mais aqui assim, assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncies as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou para a maravilhosa luz? O Espírito Santo, né? O nosso Deus, Senhor Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Alcançamos a misericórdia do nosso Deus, né? E fala também, assim no versículo 11, diz assim, amados, peço-vos com a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação,
das boas obras que em vós observem. Então, era necessário prestar muita atenção quanto a isso. Vou pular aqui um pouquinho do versículo. Vamos lá, aqui no versículo de número 19. Diz assim, 18. Versículo 18 diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. Aqui está falando, teria que ler desde o início, né, para que se possa entender. Eu peço que você venha ler, leia o versículo 13, 14, 15 e depois 16 e 17, para que você possa entender. Porque aqui diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Devemos seguir os passos de Jesus, né? Você está conseguindo entender aqui? E aí, diz mais um pouquinho assim para terminar. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Está falando aqui, todos foram sarados, né, devido ao sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, né? Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Entenda bem aqui que ele está falando ele está dando um relato para todos, motivando a todos a fé, mostrando que era preciso ter consciência para com Deus. Aqueles que preservavam a boa consciência, eles suportavam, conseguem, todos, né, que preservam a boa consciência, conseguem suportar as injustiças e as coisas duras que passam pela vida, né? Os sofrimentos perante Deus, porque Deus vê todas as coisas, Ele vê os nossos sofrimentos. Tá? Só que Ele está falando para aquele povo e serve de exemplo para a gente. Entenda isso, tá? Então, é digno de reconhecimento que o Senhor Jesus, Ele seja reconhecido, porque Ele é parte de nós, né? Ou seja, nós somos parte dele, né? Na verdade, essa palavra aqui, ele está falando sobre, ele quer dizer mais sobre fidelidade, você entende? Então ele fala sobre isso. Aqui ele está falando sobre as pessoas que se viraram contra Deus, né? Que tinham pensamentos malignos, que se voltavam para as coisas erradas e não aceitavam a palavra de Deus. Então eles se afastavam da fé. Então nesse capítulo o apóstolo o apóstolo Pedro, ele fala sobre as mudanças que sempre acontecem na vida de todas as pessoas, principalmente na vida dos cristãos, de todos nós que somos cristãos, você entende? Principalmente na vida dos cristãos há muitas mudanças, acontecem coisas e coisas. E ele ensina sobre essa submissão e ele relata sobre as autoridades, que na época, né, existiam muitas autoridades, mas que eram falsos mestres, né? Existiam muitos falsos mestres.
Ele relata sobre isso, que era necessário prestar atenção sobre isso, né? Então ele fala sobre essa autoridade e fala sobre a enorme paciência de Jesus Cristo para com todos nós, né? Ele relata isso, ele fala sobre isso. Então o apóstolo Paulo, ele está assim, incentivando para que todos os cristãos suportassem o sofrimento, que tivessem paciência e que observassem, lembrassem, né? No caso aqui ele fala sobre observar, só que não procurar refletir, né? E lembrar, né? Do sofrimento de Jesus Cristo na cruz por nós, por aquele povo todo e por nós hoje em dia, né? Então ele faz aquele povo lembrar que era necessário obedecer, era necessário buscar desejosamente o conhecimento espiritual, o conhecimento na palavra de Deus, em todos os sentidos. Era necessário buscar o conhecimento espiritual para que, com esse conhecimento, todos pudessem ter entendimento de que só o Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Só Ele salva, só Ele pode salvar a todos nós. Então, quando ele faz esse povo refletir sobre isso, ele fala sobre... só que aqui na Bíblia ele diz assim, ó: assim como as crianças recém-nascidas sugam o alimento do seio da mãe para a sua sobrevivência, aquele que nasceu de Deus extrai da sua palavra forças para si. Então aqui ele está dando um exemplo, né? Ele está falando que o próprio Senhor providenciou coisas na época, né? Para tipo os manjares para os ricos, para os filhos dos ricos, né? Para que eles pudessem crescer saudáveis, mas era necessário que buscassem mais, para que crescessem saudáveis na vida espiritual, no caso, né? E aí ele fala dessa forma, que era necessário ter um corpo físico adequado àqueles que não receberam o ensino firme, constante e profundo das Escrituras Sagradas, não terão sua alma sustentada na fé até o fim. Aqui é o que está escrito, que eu estou lendo. Mas deixa eu falar de uma forma mais simples, eu acho. Assim, eu acho que é mais simples. Então, o que eu entendo aqui? Que Deus, Ele chama a todos para se separarem das coisas fúteis, das coisas fúteis que existem no mundo, né? Para que todos nós, todos daquela época também, todos nós, o povo daquela época pudessem receber, né, as promessas ditas por Cristo, né? E no nosso tempo hoje, nós também precisamos nos separar das coisas fúteis do mundo para que a gente venha receber essas promessas, as promessas de Cristo, as promessas que Ele colocou no seu coração e que está na palavra, tá? Em toda a Bíblia aqui tá as promessas, né? Tem muitas promessas de Deus aqui para todos nós. Então, o que essas promessas que Deus deu e dá ainda para todos nós é somente para o nosso crescimento, como é que eu vou falar? Para o nosso crescimento espiritual. Mas para isso nós precisamos crescer em fé, né? Para que a gente tenha um crescimento espiritual, nós precisamos ter fé, acreditar, né? Conhecer verdadeiramente quem é esse Deus que tanto amamos, né? Que tanto nos ama e que nós também amamos, né? Eu creio que nós amamos, né? Porque para que nós possamos receber as suas promessas, é necessário crescer nessa fé. E isso implica a gente viver de acordo com os princípios e os valores do céu, né? As coisas que Deus explica que nós devemos obedecer, né?
que nós precisamos seguir os passos do Senhor Jesus para que a gente venha desenvolver crescimento espiritual. Então, precisamos utilizar de muitas coisas. Quais coisas, Elizabeth? Precisamos utilizar de uma leitura da Bíblia ou uma leitura de um livro muito bom referente ao Evangelho. Precisamos utilizar de ouvir pregações, ouvir as palavras de um pastor, de um bispo, né? Que eles trazem para a gente o conhecimento da palavra, que eles têm uma experiência mais vasta, esse relacionamento com Cristo, né? De exortar, né? De fazer exortação para com o povo que está ali ouvindo a palavra. Então, as pregações e os louvores que nós fazemos a Deus tem que ser feito com fé, para que nós possamos passar por transformações, né? Quando nós louvamos o Senhor com toda a fé, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos, quando nós oramos, né? Tudo isso faz com que a gente venha passar transformações. E aí nós seguimos, né? Nós seguimos cada vez mais próximos de Jesus, do Filho de Deus Pai. Aí você me pergunta assim, mas Elizabeth, como que eu faço isso? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa eleita? Né? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa eleita por Deus? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa separada por Deus? Sabe como que a gente sabe? Eu sei assim, através da minha fé, simplesmente porque eu creio. Eu creio. Então, além de eu crer, eu confio nesse Deus. Eu sei que Ele é o único e exclusivo Salvador para todos nós, né? Eu creio nisso. Eu não vejo esse Deus, Ele é invisível, mas Ele espiritualmente está ligado em mim. O Espírito Santo habita no meu ser. Você entende? Então, é simples quando a gente fala assim, mas eu não consigo entender isso, porque eu não sei se eu sou realmente eleita. É muito simples. Você vai saber que você é eleita desde o momento que você crê que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Você entende? Então você é uma pessoa eleita. Você é eleita por Deus. Você é eleita por Deus. Você entende? Então, se você crê, se você é um cristão que realmente tem fé, né, que busca na palavra, você é um eleito. Você entende? Então, ele fala para que não fossem peregrinos, nem forasteiros, né? Pedro fala sobre essa liberdade, né? Nós temos, né? No caso lá, ele fala sobre a liberdade do povo daquela época, mas nós temos essa liberdade, né, de a gente escolher, né? Sabemos que somos separados, eleitos por Deus, mas temos livre-arbítrio. Muitos murmuram, muitos reclamam, muitos fingem, né? Muitos enganam, muitos são traidores do Senhor. Mas também existem muitos verdadeiros, muitos sinceros, muitos honestos, muitas pessoas que são amáveis, que são desejosos do conhecimento da palavra de Deus. Você entende? Aqui na Bíblia, ele fala sobre o sacerdócio santo. Ele diz assim, o propósito inicial do Altíssimo era que todo Israel fosse uma nação de sacerdotes diante dele. Está escrito em Êxodo 19:6. Mesmo tendo instituído uma classe sacerdotal como função de interceder e oferecer sacrifício pelo povo, o Senhor ainda assim desejava que cada israelita mantivesse viva sua comunhão com ele. Você entende? Contudo, o pecado, a religiosidade e a hipocrisia distanciaram o povo do plano divino original, que era o povo de Deus, né? Ele queria um povo verdadeiro, um povo que permanecesse numa comunhão verdadeira com Ele. Você entende? O Senhor Jesus quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas verdadeiras, não religiosas, mas pessoas
verdadeiras com Ele, né? Com essa comunhão verdadeira, sincera. Aí diz aqui mais assim, ó, porém o Senhor não desistiu do seu propósito em ter um reino de sacerdotes. Para cumprir a sua vontade, ele enviou o Senhor Jesus, que com o seu sacrifício perfeito nos proporcionou o privilégio de não somente estarmos diante do Altíssimo, mas também de o servirmos com nossa vida por inteiro no seu altar. Que lindo, não é mesmo? Dessa maneira, nos tornamos sacerdotes eternos do seu reino. Então, somos todos sacerdotes do reino dos céus, do reino de Deus, desde o momento que você seja uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, né? Uma pessoa solidária, né? Então, obediente à palavra, que gosta de ler a palavra, que gosta de exaltar o nome do Senhor com louvores. Os louvores, muitos louvores, ele traz grande transformação ao nosso ser. Às vezes a pessoa está lendo, mas não entende. E quando ouve um louvor, aquele louvor, né, toca no seu interior, toca o seu ser, e você então aquebranta cada vez mais o seu coração para o eterno, para o nosso Deus Altíssimo, né? Por isso que ele enviou o Senhor Jesus, o seu Filho amado, para poder, só um minuto, Cássia, para poder passar por aquele sacrifício da cruz, né? Em prol de nossa salvação. Gente, eu peço a vocês desculpa mais uma vez, que todas as vezes que minha irmã vê que eu estou fazendo a live, ela tenta me interromper de alguma forma. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, né? Que ele está comigo, está na minha vida, na minha casa, e não há nada que venha atrapalhar eu trazer a palavra do Senhor para vocês, né? Eu já estou terminando aqui, peço que vocês entendam, compreendam a minha situação. Eu vou dar lá o atendimento a ela, preciso atender, né? É eu e ela, mas ninguém, ela é totalmente dependente de mim, eu preciso ajudá-la, né? Nós precisamos ajudar. E crendo sempre que a nossa fé é a coisa mais preciosa que guardamos no nosso coração, porque essa fé vem do amor de Cristo, o amor puro e verdadeiro, o amor do nosso Deus Altíssimo, tá certo? Espero que você tenha entendido. Amanhã eu volto com você com o capítulo de número 3 e a gente assim vai prosseguindo até terminar o livro de Pedro, tá bom? Ao terminar o livro de Pedro, nós então vamos seguir para o livro de João, 1 João, tá certo, gente? Não, vamos vamos continuar com Pedro, vamos terminar o livro de Pedro todo, até a 2 Pedro, até virmos para o livro de 1 João, a primeira epístola de João, tá certo? Falta pouco para a gente terminar, depois eu venho com outras coisas de grande importância para a nossa convivência, para o nosso entendimento e conhecimento da palavra de Deus, tá? Nós devemos ser desejosos em beber desse crescimento espiritual, né? Precisamos, beber, né, da água verdadeira, a água do céu, né? Dessa sabedoria que vem do céu, tá certo, gente? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, agradecer a Deus, né, por esse dia tão abençoado. Espero que você tenha orado, seja você uma pessoa que tem orado pela manhã, à noite, né, na virada da noite, né, das 6 para em diante. E agora, meia-noite, vamos orar, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso por Ele nos amar tanto assim. Ele nos ama e não existe outra coisa, outro bem melhor que nós possamos ter e adquirir com a gente, que é essa bênção do Espírito Santo que habita em nós, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!